Aleluia, que alegria estarmos aqui mais um dia na casa do Senhor, para mais um culto. O segundo culto do ano de 2026. E nós aqui reunidos na casa de Deus, na casa do Senhor, para estarmos aprendendo mais da palavra dEle, cultuando a Ele. Amém? Estenda a sua mão em direção à minha vida, peça para que o Senhor fale com você através de mim. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, com o único propósito, Senhor Deus, de cultuar o Teu santo nome. Jesus, nesse momento eu te peço que o Senhor esteja revestindo a minha vida com a Tua unção, com o dom da palavra. Senhor Deus, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não provenha de Ti, meu Pai. Mas que eu possa ser usado como um vaso de honra para a vida de cada um aqui e que essa palavra possa alcançar o coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje o tema da nossa pregação, da nossa mensagem de hoje é Renove as suas forças para 2026. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Amém? Palavra do Senhor, Isaías, capítulo 40, versículo 29, diz assim: Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém, aleluia. Então hoje a palavra do Senhor para cada um de nós é sobre o capítulo 40 de Isaías, do versículo 12 até o versículo 31, onde o Senhor traz para nós, o profeta que escreveu esse livro, ele traz diversas perguntas e ao longo do texto ele mesmo vai respondendo, onde nós vamos começar a entender os aspectos do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O que ele faz? Quais são os atributos dele? E assim nós vamos ao longo da palavra. E o maior problema de uma igreja como a nossa nos dias de hoje é o mesmo problema da igreja que o profeta escrevia. Quando a igreja ela foca em si mesmo, a si próprio, o eu, a busca do meu interesse, nós nos tornamos uma igreja fraca. Mas quando nós temos uma visão de quem é o nosso Deus, o que Ele faz, quem é Ele, nós nos tornamos fortes. Nós nos tornamos unidos. E nós caminhamos em direção a um único propósito. O princípio de nascer de uma igreja forte é entender a essência da vida eterna. Qual que é a essência da vida eterna? Por que nós estamos aqui, ouvindo essa palavra, sobre esse livro tão importante que é a palavra do Senhor? Em João capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta. Vamos mudar um pouco isso daqui. A finalidade da vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o nosso propósito, o propósito da igreja aqui na terra é um só. Que nós possamos nos achegar diante de Deus, conhecê-lo e conhecer a Jesus, o Filho a qual Ele enviou para cada um de nós. Então, para que nós possamos renovar as nossas forças, como fala a palavra do Senhor, primeiro, de suma importância, que nós possamos conhecer o Deus que nós servimos. O Deus da qual nós temos uma aliança. E o profeta, ele vai começar a descrever a grandeza de Deus revelada na sua criação. Então, onde nós hoje estamos inseridos, a criação de Deus, não só como o cosmos, mas como tudo aquilo que existe no mundo. Ele diz assim no versículo 12 de Isaías 40. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Então aqui o profeta traz para nós que Deus, ele mediu as águas
na concha de sua mão. Ele mede os céus que existem a palmos e pesa os montes, as colinas elevadas, como quem pesa em uma balança de precisão. Vamos entender isso aqui, irmãos. Olha a imensidão que é o oceano. Olha quão infinito e inimaginável para cada um de nós, quando nós chegamos na praia e nós olhamos aquela imensidão de água e nós nos perdemos ali. Um navio, quando ele vai se afastando da beira da praia, ele some naquela imensidão azul. E os rios, as correntezas, as águas doces, as cachoeiras, tudo isso, juntando tudo isso, o nosso Deus mediu na concha da mão dele. E o universo, irmãos, isso aqui eu tive que pesquisar porque eu não sou da área de física, mas o universo, ele tem aproximadamente, que se sabe hoje, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o nosso Deus mede isso a palmos. Só para nós termos uma ideia, se nós fôssemos capazes de voar na velocidade da luz, que é 300 quilômetros por segundo, nós levaríamos 93 bilhões de anos para atravessar de uma ponta a outra do nosso universo. E o nosso Deus mediu isso a palmos. Então, o que o profeta está descrevendo para nós? Que o nosso Deus, ele é muito maior do que aquilo que ele criou. Onde nós, na nossa mente humana limitada, não temos a dimensão do tamanho do nosso Deus. E o segundo aspecto é que Deus, ele conhece e governa o universo. Versículo 25 diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu seja igual? Diz o santo. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então esse é um Deus que nós temos a aliança. Ele não apenas cria e esquece, mas ele as nomeou, e ele é tão forte e tão soberano em poder, que quando ele as chama, nenhuma sequer vem a faltar. Nenhuma falha, irmãos. Os cientistas também, eles afirmam que tem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Nós não temos a capacidade mental de imaginar o que é isso. Um universo tão vasto como é o que o Senhor criou. E por ele ser forte, ele chama cada uma dessas criações e nenhuma vem a faltar. Do que nós temos tido medo, irmãos? Olha como que o nosso Deus, ele é grande. Além da criação dele ser perfeita, ele não abandona a criação dele. Ele as conhece e as chama pelo nome. Se Deus, ele governa o universo com tamanha precisão, irmãos, a sua vida não é diferente. Tudo aquilo que passamos, os nossos dramas, as nossas questões familiares, financeiras, emocionais. Você acha mesmo que Deus não tem capacidade para resolver isso? Quando nós paramos para analisar, os nossos problemas se tornam pequenos. E o terceiro aspecto que o profeta vai descrever é a grandeza de Deus no conhecimento e na sabedoria. Versículo 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Trazendo para os dias de hoje, irmãos, quem foi o professor de Deus? Qual faculdade que ele fez? Onde que ele fez o seu doutorado? Quem foi o mestre dele? Onde ele fez o seu mestrado? Onde ele se graduou?
Deus, ele é a fonte de toda a sabedoria. Tudo que nós conhecemos, os saberes seculares, a psicologia, a medicina, a ciência, todo esse conhecimento provém do Senhor. Então nós, como cristãos, nós não negamos a ciência, mas nós entendemos que tudo parte do nosso Deus. Tudo a fonte de conhecimento. Tudo aquilo que estudamos na escola e que não compreendemos, física, química, matemática, eu então não sabia nada disso. Sofri para passar. Mas isso tudo provém do conhecimento do nosso Deus. Então toda a ciência procede dele, tudo aquilo que nós conhecemos em parte. Irmãos, o maior intelectual da raça humana, aquele que chegou no ápice do seu esclarecimento, que montou fórmulas, Isaac Newton, Platão, todos eles conheceram uma parte do que o nosso Deus conhece o todo. Nem o homem mais bem dotado, nem o homem com QI mais alto consegue chegar perto do conhecimento de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a ciência é honrar o Criador da ciência. Nada foge dos olhos do Senhor. A grandeza de Deus sobre as nações da terra, que o profeta vai nos ensinar aqui, no versículo 15, diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisas semelhantes confrontareis a ele? Irmãos, então vamos trazer para nós aqui. As nações, todas as nações que nós conhecemos, são como um pingo em um balde. O que uma gota pode fazer por nós nesse calor? Não é capaz de nos refrescar. Se você jogar um balde de água na rua, num sol escaldante igual está nesses últimos dias, em pouquíssimo tempo aquela água evapora. E nem é um balde cheio que ele as considera, mas ele considera como uma gota, como um grão em uma balança. Então, irmãos, os impérios que passaram na terra, o Egito, a Síria, a Macedônia, os persas, os gregos, todos os impérios, as grandes nações, no auge do seu apogeu, hoje para nós as potências mundiais, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, todas essas, Rússia, passam. Tudo isso que nós conhecemos, todas essas grandes potências, o poder bélico, militar, o poder de destruição dessas nações, para Deus é como uma gota em um balde. E esses impérios passam, irmãos. Mas o nosso Deus, ele permanece. Nenhuma potência econômica, política, militar está acima de Deus. Deus levanta e destrói nações. Nada passa da risca do Senhor. Outro aspecto que o profeta vai nos dizer é a grandeza de Deus em contraste com os ídolos, aquilo que as pessoas fazem para ser seus deuses. Versículo 19 diz assim: o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para o fundamento da terra? Os ídolos feitos por mãos humanas, madeira, gesso, barro, não protegem nem a si mesmos. Então não adianta, irmãos, nós fazermos para nós divindades, ou acreditarmos em simpatias, ou em qualquer outro mistério que o humano possa criar.
porque esses amuletos, essas proteções não protegem nem a si próprio. As pragas do Egito, irmãos, já pararam para pensar por que foram 10? Porque as 10 atacavam uma divindade do panteão egípcio. Então, cada uma das pragas afrontava diretamente uma divindade. O que Deus quis mostrar com isso? Que eles não podem proteger a ninguém, mas que a humanidade se volte para o único Deus verdadeiro, que é o nosso. Irmãos, somente o nosso Deus, Ele é autossuficiente. Ele autoexiste, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é digno de todo poder, Ele é todo poderoso, Ele é aquele que era e que há de vir. Esse é o nosso Deus. Ele é soberano. Soberania, irmãos, é quando o nosso Deus ele é independente. Deus não precisa de nós para adorar a Ele, mas mesmo assim Ele procura se relacionar com a humanidade. Mas esse poder do Senhor, tudo aquilo que substitui Deus no nosso coração, torna-se para nós um ídolo. Então, tomemos cuidado com isso. Próximo aspecto que o profeta vai descrever para nós é a grandeza de Deus sobre os governantes. Versículo 22, ele diz assim: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujo moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tendas para nele habitar. Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Os príncipes são passageiros. Deus ele sopra e eles desaparecem. Onde que nós encontramos as maiores autoridades, os maiores homens da terra, os mais poderosos? Onde estão os faraós, irmãos? Cadê Senaqueribe? Cadê os grandes reis do passado, Nabucodonosor, Ciro o Grande? Onde estão todos eles? Onde estão os grandes Césares de Roma, César Augusto, Nero, Domiciano? Todos eles passaram. Todos eles foram levados como o vento leva uma palha na tempestade. Mas o nosso Deus permanece. E a autoridade do nosso Deus está intacta. E nada pode passar. O nosso Deus, então, irmãos, ele reina soberano sobre tudo que ele criou. Então a nossa segurança não está nos homens, mas em Deus, que reina eternamente. Quantos têm a sua confiança, irmãos? Vamos falar abertamente. Em um amigo famoso, em um conhecido, em um parente, em um político, em um famoso, seja de qual área for, em uma autoridade, em um funcionário público. Todos esses cargos, esses príncipes da terra, todas essas autoridades passarão. Mas quem está no Senhor reinará para sempre. E nós vemos também, irmãos, que o profeta ele vai trazer as queixas do povo e a resposta de Deus. No versículo 27 diz assim: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Então nós temos duas acusações contra Deus. A primeira é que o meu caminho está encoberto. O que isso significa? Que Deus não está me vendo. Com essa acusação aqui, o povo de Israel estava dizendo para Deus: você não é onipresente, porque você não está vendo, porque o meu caminho está encoberto para você, Deus. E a segunda vai dizer: meu direito passa despercebido. Se o meu direito está passando despercebido a Deus, ele é injusto. Ele é um Deus injusto, porque se eu tenho direito a receber algo e ele não me dá, ele é injusto. Só que vejamos a resposta. Versículo 28. Não sabes, não ouviste
que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, qual foi a resposta do Senhor? Que Deus ele não se cansa, irmãos. Deus ele não se fadiga, ele não fica cansado, ele não fica exausto, ele não é pego de surpresa. Deus não é colocado contra a parede. O que para nós é uma grande surpresa? Essa pandemia que passou, qual de nós esperava? Todos fomos pegos de surpresa, mas isso não surpreendeu a Deus. Isso não fugiu do controle. Deus não foi colocado na parede e agora, não. O seu entendimento, ele é insondável. Tem coisas, irmãos, que na nossa vida, que nós não vamos entender. Não vai. Eu, no início, eu brincava com a minha mãe assim, quando eu chegar no céu eu vou perguntar um monte de coisa. Mas tem coisas, irmãos, que nem lá, quando nós estivermos na eternidade com Deus, que vai ser revelado a nós. Porque ninguém esquadrinha o seu pensamento. Ninguém consegue chegar na totalidade de entender a Deus. Vamos ilustrar com a vida de Jó. Irmão, Jó foi golpeado na saúde. Doença pelo corpo inteiro. Perdeu seus filhos. Perdeu as suas finanças. Perdeu seus amigos. Perdeu tudo. Jó, ele vai fazer 16 perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Querendo entender a situação. E vai fazer 34 queixas a Deus. E qual foi a resposta do Senhor? O silêncio. Por que isso, irmãos? A resposta de Deus foi um silêncio quando Deus dá para ele 74 perguntas. Tem coisas que nós não vamos entender, irmãos. Onde estava ele na criação do mundo? Onde estava Jó quando Deus estava fazendo toda a criação? Então percebe, irmãos, o nosso nível de insignificância perto do Senhor? O nosso nível de total carência e dependência dele? Como que nós vamos questionar um Deus que criou tudo, que não se consultou com ninguém, que não precisou fazer nenhum curso, aprender de lugar nenhum, porque ele já é a fonte do conhecimento? Então, irmãos, infelizmente, nós vamos ter coisas que nós não vamos entender até que nós cheguemos no céu. Porque o céu, irmão, vai ser autoexplicativo. Todas as nossas dúvidas vão ser sanadas ali naquele dia, no dia desse encontro com o Senhor. Quando nós pudermos contemplar as ruas de ouro, onde nós vamos estar com o nosso Deus, estar na presença de Deus. Aleluia. E tudo isso fará sentido para cada um de nós. E por último, irmãos, que o profeta vai trazer para nós, é Deus renovando as forças dos cansados. Versículo 29 novamente diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exausto caem. Então, os jovens, a nossa juventude de hoje, trazendo para aqui, nós temos vigor. A nossa juventude nós temos, uns nem tanto, mas na maioria das vezes o jovem aguenta ficar acordado a noite inteira, aguenta trabalhar mais do que uma pessoa que já está lá nos seus 90 anos. Então o jovem tem o vigor, mas o que a palavra fala? Os jovens se cansam. Não confie na sua força, porque nós vacilamos. A força humana, ela é limitada. Mas o único que pode multiplicar as nossas forças é o Senhor. Ele está aqui hoje para nos fortalecer e para nos levantar. Hoje o Senhor trouxe cada um de nós aqui para nos levantar, irmãos, para renovar as nossas forças, para colocar na sua vida uma B12, para você voltar a ser otimista, a olhar para o alto, a renovar suas vitaminas, para você ficar mais acordado. Amém? Então vamos perceber. Quem confia apenas em si mesmo se esgota. Mas quem é renovado pelo Senhor é renovado o tempo todo. Então qual que é o segredo da renovação?
dessa renovação que nós estamos aqui hoje. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, o segredo da renovação não é o seu trabalho, não são os seus diplomas, não é os seus negócios, a sua herança, a sua família, não é isso. O segredo é os que esperam no Senhor. A ordem, irmãos, do texto, ela vem de uma forma descendente. Ele primeiro começa falando de voo, depois de correr e depois de caminhar. Vamos analisar por quê. Na nossa caminhada, os poucos momentos que nós voamos não são capazes de esgotar a nossa força completamente. Os momentos que nós corremos também não. Só que a caminhada, ela esgota a nossa alegria. A caminhada, ela fadiga, é enfado. Quando nós olhamos para a nossa rotina de acorda, toma café, vai para o trabalho, volta, almoça, volta para o trabalho, sai do trabalho, vem, toma banho, janta, vai dormir, acorda, toma café, vai para o trabalho. Essa rotina, essa caminhada fadiga. Essa caminhada faz com que nós estejamos numa situação de exaustão. Porque quando você corre, você fica ali, uma meia hora, você já está recuperado. Mas todos os dias na rotina, é o que o profeta está falando para nós. Então, o maior desgaste é o da rotina. E o que nós precisamos fazer para ser renovados é esperar no Senhor. Porque Ele nos renova. Então, Ele renova as nossas forças em cada fase. E por que Ele usou a águia? A águia, irmãos, ela é um símbolo de otimismo e de força no mundo inteiro. Então, o crente, ele não pode viver desanimado. Nós temos que ser otimistas, olhar para a vida com otimismo, de vai valer a pena, de vai ter esperança. Porque por mais que a nossa vida não esteja perfeita do jeito que gostaríamos, nós temos o Senhor que é a nossa alegria. Nós temos um motivo para nos alegrar. Nós temos que ser como a águia, como uma piedade progressiva. A águia, ela voa alto, ela vai subindo cada vez mais. O que é isso para nós? Nós não podemos ficar zigue-zagueando por aí. Nós não podemos ficar vivendo de altos e baixos. Uma hora eu estou ótimo com o Senhor, eu quero ser missionário, eu quero fazer missões, e no outro momento eu nem leio a Bíblia, eu já não escuto mais louvor, eu já nem sei mais quem é Jesus. Não, irmãos. Nós precisamos ser como a águia, voar progressivamente para o alto. Nós temos que ter uma total dependência de Deus. Perceba que a águia, ela é um animal com asas grandes. Ela alça voos longos e altos. E quando ela chega no ponto mais alto, ela abre as asas e ela deixa o vento guiar ela. Assim tem que ser com cada um de nós, com o Espírito Santo. Nós temos que deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Ter uma total dependência nele. É quando nós chegarmos no ponto mais alto da nossa caminhada, das nossas vidas, da nossa busca, da nossa entrega, e falar: Senhor, estou abrindo as minhas asas, me carregue. E sermos totalmente dependentes dele. E termos ele como o norte da nossa vida. Como o nosso porto seguro. E o aspecto interessante da águia é que ela tem um dispositivo na sua retina que chama fóvea. Nós temos esse dispositivo também, os humanos. O que é isso? Para que ele serve? Quando nós estamos olhando um cenário todo, como eu estou olhando para toda a igreja, eu consigo focar no rosto da pastora Kátia, é esse dispositivo na nossa retina que permite com que façamos isso. Na águia, na anatomia dela, ela tem 3 fóveas. Então ela consegue tanto mirar para cima, mirar para frente e mirar para baixo. Trazendo para a nossa visão espiritual, nós temos que olhar primeiro para Deus. Porque nós temos pessoas no mundo de hoje que são esclarecidas, que são doutoras em alguma área do saber da humanidade, mas não conseguem olhar a um palmo de distância para cima, que não tem nenhum discernimento espiritual. Nós precisamos também olhar para o tempo presente. Onde que nós estamos?
sermos gratos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E também nós temos que ter misericórdia dos que estão sofrendo. Nós temos que olhar para baixo. Quantas vezes nós murmuramos e reclamamos de coisas que são sonhos de outras pessoas. Estou comendo essa comida de novo. Domingo de novo é frango. Jorge, eu não aguento mais frango. E tem pessoas, irmãos, que não muito longe, não vou falar lá no continente da África, não. Pessoas aqui em Barbacena que estão esquecidas, que estão querendo comer carne todos os dias e não tem, que estão com os armários vazios. Então nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Nós temos que olhar para aqueles que estão abaixo de nós. Porque olhar para cima daqueles que estão acima de nós é fácil reclamar. Se eu começar a olhar para a vida de um bilionário aos 22 anos, que é a idade que eu estou hoje, eu vou ter uma vida infeliz. Eu vou falar, meu Deus, que vida ingrata. Eu não posso ir na loja e comprar a loja. Eu vou ser o quê? Murmurador. Eu vou perder o brilho da vida. Mas então nós temos que olhar para baixo e ser grato por aquilo que temos. Todos nós estamos vestidos aqui hoje. Todo mundo está perfumado, tomou um banho. Tem pessoas que não tomaram banho ainda. Não porque não querem. Tem uns que é porque não querem também. Mas tem outros que não puderam. Então, irmãos, vamos ser gratos por aquilo que temos. Pelas condições que temos. Amém? E nós temos uma história da renovação da águia. Isso não é algo comprovado cientificamente, mas é um conto muito interessante. Que a águia, em determinada idade da vida dela, ela está já velha, com o bico já não tão afiado como era antigamente, com as penas enferrujadas, com as garras ruins, já está tudo ruim. Então ela se retira e ela faz um isolamento. Ela vai para o alto de uma montanha, ela fica lá arrancando suas penas, depois ela bate a pata na pedra para arrancar suas garras, para crescer tudo novo, para ter tudo novo. Ela vai se renovar. Trazendo para nós, porque o profeta usou a figura da águia aqui, então vamos tomar essa história como se fosse verdade. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos nos isolar, fechar a nossa agenda. Nós não temos condições de dar conta de tudo. Tem pessoas que não estão parando e estão adoecendo. Então, na sua vida hoje, você precisa fazer esse balanço. Eu estou bem para continuar? Ou eu preciso fazer como a águia faz nesse conto e me isolar da sociedade, me isolar de tudo e voltar a ser renovada? É importante saber a hora de parar, de pedir uma ajuda para o Senhor, para os irmãos, de dizer eu não estou bem. Segundo, é a retirada das penas velhas. O que na sua vida tem hoje que está enferrujando você? O que é que está impedindo você de ser renovado, de ter uma vida nova, de conseguir alcançar e conquistar as coisas? É algum pecado? É alguma atitude, alguma falha no seu caráter? Então faça essa autoanálise, essa reflexão. O processo, irmãos, como descreve a história, é doloroso, mas é uma purificação. No conto, quando a águia volta, ela está inteira de novo, como se fosse nova, como se nada do que ela tivesse passado aconteceu. Muito mais forte do que estava antes. Então que nós sejamos assim. Sabemos reconhecer o tempo de parar, o tempo de isolar, de abandonar os maus hábitos e prosseguir para sermos renovados. Amém? Ou seja, Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele está para cada um de nós, Ele quer renovar as nossas forças. Quem espera no Senhor vai voar, vai correr, vai caminhar e não vai se cansar. Isso é promessa para nós. O profeta escreveu para nós aqui. Então não viva com as suas forças nesse ano que está se iniciando agora de 2026, mas espere no Senhor e seja renovado por Ele. Como nós vimos aqui, irmãos, Deus, Ele é grande, Ele é imenso. Nós não conseguimos imaginar. Ele pegou todas as águas e mediu com a concha da sua mão. Todos os montes, as montanhas, Ele pesava como quem pesa uma balança de precisão.
Não há nenhuma crise nas nossas vidas que pega o Senhor de surpresa. Porque Ele é todo poderoso, Ele é soberano. Ele tem todo o poder, Ele é aquele que fala, e o verbo, na hora que Ele verbaliza, traz a realidade. Ele não tem dificuldade de abençoar a sua vida, Ele não tem dificuldade de levantar você na sua vida profissional. Mas para isso nós precisamos esperar no Senhor, para sermos renovados. Amém? Se coloque de pé nessa noite, vamos estar fazendo uma oração. Aleluia. Feche seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Peça a Ele para renovar você, as suas forças, te ajudar na caminhada do dia a dia. Que essa sim nós precisamos de ajuda, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui na Tua casa após ouvir essa palavra, meu Pai. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor Deus, poderosamente na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa renovar hoje, a partir de hoje, esses corações, essas vidas, essas famílias que estão aqui, meu Pai. Senhor, nós pedimos e certos da vitória, nós já te agradecemos, porque nós temos a certeza da vitória. Nós temos a certeza que vamos começar esse ano da forma certa, com o Senhor em primeiro lugar. Pai, que o Senhor possa renovar a vida de cada um aqui. Aos que estão cansados, fadigados, sobrecarregados, que o Senhor possa aliviar o fardo de cada um e dar o seu fardo que é leve, Jesus. Oh, Pai, nós te agradecemos por esse momento de ensino, e que cada um aqui possa esperar no Senhor, e que como a Tua palavra fala, Senhor, que cada um aqui possa subir com asas como águia, que possam correr e não se cansar, que possam caminhar e não se fadigar. É isso que te pedimos, Jesus. E certos da vitória nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo, santo é o teu nome, Jesus.